Olá, igreja, Shalom. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre nossas práticas devocionais e hoje estarei falando com vocês sobre o jejum. E esse assunto nunca foi muito popular, até porque o jejum requer de nós uma disciplina muito grande. E muitas pessoas não jejuam porque têm receio de que possam ter efeitos colaterais, prejudiciais e possam até passar mal. Mas a Bíblia diz em Efésios 5:29 que ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. E a Bíblia também nos ensina em 1 Coríntios 6:19 que todos nós devemos cuidar de nosso próprio corpo, pois ele é o templo do Espírito Santo. Amém? Então, o jejum não prejudica nosso corpo, pelo contrário, ele nos faz bem. Amém? Mas então por que jejuarmos? Eu vou te dar 5 razões bíblicas porque nós devemos jejuar. E lembrando que a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que jejuaram. Amém? Então, a primeira razão: o jejum tornará mais eficazes as nossas orações em período de grande aflição. E o exemplo que eu quero usar é o exemplo de Davi. Davi orou e jejuou por seu filhinho com Batseba, porque ele defendeu a ideia de jejuar antes da morte da criança, pelo fato de que, se a criança estava viva, as suas orações poderiam ser atendidas. Hein? O segundo exemplo que eu quero usar, ou melhor, a segunda razão, é Daniel. Quando Daniel se achava diante de obstáculos espirituais, ele jejuava e orava. E ele se apropriou da promessa de Deus e perseverou em oração. E por isso o Senhor lhe atendeu a petição. Vamos ver lá em Daniel 10:12 a resposta de Deus para ele. Olha só o que diz Daniel 10:12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Amém? Este homem que apareceu a Daniel era a resposta de Deus aos jejuns e às orações de Daniel. Amém? E a terceira razão é que o jejum ele disciplina o nosso corpo, tornando-nos um instrumento útil para Deus. Quando nós jejuamos, nós estamos afirmando que o nosso corpo, o nosso estômago não é Deus sobre nós. Amém? O jejum ele nos dá a vitória sobre os desejos da carne e é uma maneira de sermos libertos de um pecado que nos assedia insistentemente. O jejum também aumenta a sua força de vontade para dizer não para um apetite carnal. E além disso, Deus vê sua sinceridade e lhe dá forças para resistir. O jejum também é uma das maneiras de fortalecer a nossa fé, porque ele nos ajuda a confiar mais em Deus. Amém? A quarta razão que está lá em Mateus 17:20, quando Jesus desceu do monte da transfiguração, aproximou-se dele um homem que lhe pediu a cura do filho. E o rapaz ele era lunático e em muitas ocasiões tinha procurado se matar. E os discípulos, eles haviam tentado repreender o demônio que estava naquele garoto, tentado de todas as formas libertá-lo, mas não conseguiram. E depois que Jesus repreendeu o demônio, curou o rapaz, os discípulos lhe perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? E Jesus respondeu-lhes o seguinte: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. A questão aqui, meus irmãos, é que muitos de nós somos como aqueles discípulos, sem poder, e estamos enfrentando problemas que vão além das nossas forças. E as palavras finais de Jesus aos seus discípulos aplicam-se a muitos cristãos de hoje. Olha só o que Jesus fala para os seus discípulos aí no versículo 21. Esta casta não se expele senão por meio de jejum e oração. Então, queridos, a oração e o jejum geram poder espiritual nas nossas vidas e na vida de outros. Amém?
E a quinta razão é que os cristãos deveriam jejuar a nível nacional, numa manifestação de arrependimento e reconhecimento de sua dependência de Deus. Creio que se nós cristãos manifestássemos a sinceridade da nossa fé por meio de jejuns e oração, Deus salvará o Brasil. Amém? Não existem lideranças nacionais fortes, porque vivemos num vácuo moral e cada pessoa faz suas próprias leis, vive do jeito que quer, e quando o homem se torna o centro de uma sociedade, deixando Deus do lado de fora, essa sociedade se acha a poucos passos da destruição. Quando Israel enfrentava crises sérias, era convocado um jejum nacional e ao reconhecer o perigo que corria, toda a nação jejuava. E a participação individual fazia do jejum uma manifestação conjunta de toda a nação. E a história revela que Deus salvou seu povo sempre que houve avivamento entre um remanescente espiritual. Eu quero agora ler alguns exemplos bíblicos de como Deus salvou seu povo através da intervenção desses jejuns nacionais sobre Israel. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis 19, 18. Reis 19, 18, quando Elias estava ali diante dos profetas de Baal e achando que estava sozinho. E olha só o que o Senhor fala para Elias. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Olha, queridos, quando aqueles que têm acesso a Deus buscam a sua face, eles atendem. E uma coisa eu tenho certeza, o Brasil só irá sofrer uma reviravolta para melhor se o povo de Deus tomar a iniciativa. Observe bem a quem são dirigidas as palavras de 2 Crônicas 7,14. Abra comigo a sua Bíblia, 2 Crônicas 7,14. Olha só o que o Senhor nos diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe, queridos, essa palavra também é para nós hoje, é para os nossos dias de hoje, que o Senhor tem nos chamado, nós que somos o povo de Deus, Ele tem nos chamado para que nós possamos nos humilhar, orar, buscar a sua face, converter dos nossos maus caminhos, e então Ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. É isso que nós hoje precisamos fazer como igreja, como povo de Deus. O fator que resultou no avivamento nacional foi o arrependimento por parte do povo de Deus. Se os cristãos se unirem em oração e jejum, a nossa nação pode ser salva e levada de volta para Deus. Amém? O próximo exemplo que eu quero te dar é de Esther. Esther e o seu povo estavam correndo perigo de extinção. Amã havia armado uma conspiração contra os judeus e tendo persuadido o rei de que todos eles deveriam morrer. Enviaram-se cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que se destruíssem, matassem, aniquilassem de vez todos os judeus e que lhes saqueassem os seus bens. A nação de Israel se achava diante de uma crise nacional. Esther era a única pessoa que poderia ali chegar diante do rei para mudar a sua ordem. Então, ela pediu aos seus compatriotas:
Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. Jejuai por mim, não comais, não bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, perecer. E nós sabemos da maravilhosa obra que Deus fez na vida dos judeus ali em Suzã. Senhor Deus libertou todo aquele povo através do jejum e da oração. Amém? O próximo exemplo que eu quero te dar é de Josafá. Josafá também conclamou o povo a um jejum nacional. Quando ele se viu ameaçado por Edom, ele teve medo e ele se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. E Deus respondeu. Amém? Também quero te dar o exemplo de quando o povo regressou à terra de Israel sob a liderança de Esdras. Este também proclamou um jejum para se buscar a proteção de Deus. E olha só o que este homem fala lá em Esdras 8:21. Aliás, olha a oração dele. Então apregoei um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. E Deus, queridos, ouviu as orações e recebeu o jejum dos seus filhos e deu-lhes resposta. Amém? Também quero dar o exemplo do profeta Joel, porque ele também convocou o povo para um jejum nacional quando da iminência de um ataque da praga de gafanhotos. E olha só o que Joel fala lá no primeiro capítulo, no verso 14. Ele diz: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Amém? E Deus também, com aquele povo, ouviu as suas orações e recebeu os jejuns. Amém? Então, meus irmãos, nós devemos jejuar constantemente. Temos que jejuar individualmente e coletivamente. Temos que jejuar muitas vezes. Sabe, meus irmãos, muitos dos nossos fardos são aliviados por meio do jejum. Avivamento veio após o jejum. O povo obteve proteção de Deus contra o perigo pela prática do jejum. A cura de um ente querido veio pelo jejum. E Jesus iniciou o seu ministério com jejum. Por que jejuar então? Porque pelo jejum obtemos as soluções e as bênçãos de Deus. Amém? Acredito que o Senhor quer que jejuemos hoje, porque o Brasil está enfrentando uma crise sem paralelo na história. Não podemos ficar parados de braços cruzados, mas temos de orar e jejuar na expectativa da resposta de Deus. E lembre-se, não existe jejum sem oração. Jejum e oração caminham juntos. Amém? E eu quero aproveitar, diante de tudo isso que foi falado aqui, eu quero lançar um desafio para nós como igreja, que nessa próxima quarta-feira nós possamos orar e jejuar pela nossa nação. Amém? Quem conseguir, faça um jejum integral de 12 horas e se não, faça um jejum de meio período de 6 horas. Agora, como fazer esse jejum? Eu vou estar te dando algumas dicas de como você pode jejuar. Amém? Você vai se abster de alimentos nesse período e vai beber só água. Passe boa parte do tempo em oração, meditando, buscando a face de Deus. Não se deixe pressionar pelo relógio, porque quem está jejuando deve desfrutar ao máximo da comunhão com o Senhor. Comece com arrependimento. Sonde seu coração, arrependa-se, peça perdão, peça a purificação de seus pecados,
ore incessantemente, ore com fé, em nada duvidando. Declare versículos bíblicos, declare a palavra de Deus, porque esta vai aumentar a sua fé. Amém? Adore a Deus, engrandeça-o, agradeça por tudo que Ele tem feito por nós e pelo que Ele ainda irá fazer através do nosso jejum, da nossa oração. Amém? Vamos deixar aqui alguns alvos de oração pelo Brasil na descrição do vídeo para que você possa estar orando e clamando pela nossa nação. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.